Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Ritzel e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre eletroestimulação com uso do interferencial. Eu sei que na prática o pessoal não tem utilizado muito o interferencial, mas a gente tem dificuldade de acesso a esses equipamentos, mas também por conhecimento, apesar de que existe uma grande gama de coisas que a gente pode fazer com o interferencial. Então, inicialmente, o interferencial é um equipamento onde a gente tem uma corrente de maior frequência, a gente pode ter uma maior resposta do músculo, tanto para analgesia como para contração. Ele causa menos desconforto no paciente, né? Então ele suporta mais estímulo, suporta mais carga e ele tem mais horas de benefício, né? O que isso quer dizer? Que o interferencial a gente pode utilizar ele tanto para analgesia como para contração. Então, se a gente pensar na analgesia, ele é muito semelhante ao TNS, porém o TNS ele causa mais desconforto, tem menos horas de efeito, a gente não consegue dar tanta intensidade, né? Por isso que a resposta dele também é menor, porque o paciente sente desconforto. O TNS ele vai funcionar em regiões menores. E ele é de baixa frequência, então o efeito dele também é um pouco menor. O interferencial para analgesia eu consigo, ele é de média frequência para alta, né? Então uma frequência maior que o TNS. Ele dá menos desconforto no paciente, eu consigo dar uma frequência maior, uma intensidade maior de carga, ele suporta mais carga. Ele dá de 10 a 12 horas de efeito de analgesia. E eu consigo pegar áreas maiores, né? Porque existe essa média frequência faz com que a pessoa suporte mais a intensidade e ocorra uma resposta muscular e analgésica maior. Além disso, o interferencial também pode ser utilizado para contração muscular, né? A gente tem várias modalidades, então as principais é a de 2.000 Hz e a de 4.000 Hz, então a de 2.000 Hz serve para contração muscular, a de 4.000 Hz é para analgesia, e a de 2.000 Hz é muito semelhante à corrente russa, só que em vez de ser 2.500 ele é 2.000, mas a gente consegue o mesmo recrutamento de fibras, a mesma intensidade, menos desconforto, né, do que o TNS, por exemplo, mesmo para contração muscular, e a pessoa suporta mais a intensidade. Então, a nossa aula hoje é sobre isso e queria falar então alguns princípios assim sobre esse equipamento que é pouco utilizado, né? Apesar de que a corrente interferencial ela foi desenvolvida em 1950, né? E ela se torna cada vez mais popular e hoje ela é mais popular, porém a gente ainda tem pouca utilidade, pouco acesso a ela. Quanto maior a frequência, menor vai ser a impedância. Então o que isso quer dizer? Que quanto maior a frequência que eu utilizar, menos resistência no tecido vai ter para chegar essa estimulação. Por isso que o efeito dela consegue ser maior, tá? Então a variação de 4.000 a 2.000 Hz, né? E é uma corrente onde ocorre uma interferência entre dois tipos de corrente, né? Ela já vem com essa pré-programação nos aparelhos, produzindo uma terceira corrente. É importante saber também que ela produz um efeito mais benéfico no tecido e atinge maior número de células do que os outros tipos de corrente, como o FES e o TNS. Então a gente pode dizer que é um tipo de corrente que foi criada com o objetivo de menor impedância, né, em relação às outras correntes, promover um efeito fisiológico mais intenso e promover também um efeito fisiológico menos incômodo para o paciente, assim como atingindo os tecidos mais profundos. Normalmente ela é uma corrente que ela causa um efeito, por exemplo, entre 4 eletrodos, né? Ela vai ter efeito em paralelo e efeito cruzado e também o efeito de varredura, que é diferente quando a gente trabalha com TNS ou FES, que são eletrodos bipolares, né? Que a gente vai ter efeito entre eles somente.
Já a corrente interferencial não, eu tenho uma área maior que atinge, e também alguns aparelhos têm a possibilidade de escolher a varredura, ou seja, eu tenho um efeito entre os eletrodos, mas um efeito que vai ser gerado entre todos eles ao mesmo tempo. Além disso, no interferencial, eu tenho a possibilidade de alternar a frequência, dela ser uma frequência que vai ficar mudando durante toda a aplicação e faz com que ela se acomode menos do que o TNS o fez. Seja menos desconfortável e se acomode menos. Então a intensidade dela vai ficar alternando. É uma corrente também pré-modulada, né, e que ela pode ser ajustável de 0 a 200 e também de 200 a 250 Hz na hora da aplicação no paciente. E pode ser utilizada então tanto para analgesia como para aumento da velocidade de cicatrização da lesão, redução do edema e também para fortalecimento muscular. Então, o modo de 4000 Hz, ele é semelhante ao TNS, porém a frequência de base é menor, né? Mesmos parâmetros a gente pode utilizar, porém o efeito é de tempo mais prolongado e também a gente consegue dar uma intensidade maior porque é menos desconfortável para o paciente. Quando a gente quer trabalhar a cicatrização com interferencial, então a gente vai usar uma frequência, também um modo de 4000 Hz, porém a frequência é de 40 a 100 Hz. E a intensidade é em torno de 15 a 30 miliamperes, né, que é abaixo da contração. Então o objetivo não é gerar contração muscular. E o tempo de aplicação do interferencial é parecido com o tempo de aplicação do TNS. Quando a gente quer causar analgesia vai ser no mínimo 30 minutos e quando a gente quer cicatrização é em torno de 20 minutos. Já a contração depende do tempo de treino, tempo de contração que a gente quiser fazer com o nosso paciente ou com o nosso atleta. Em relação ao posicionamento dos eletrodos, quando a gente fala em analgesia e cicatrização, né, a gente vai fazer com que o local da dor fique bem centralizado, né, fique entre os eletrodos. Quando a gente fala em cicatrização, a gente vai colocar os eletrodos em cima do local de cicatrização. Quando a gente fala em analgesia, a gente vai deixar o local para analgesia entre os eletrodos. Já quando a gente vai trabalhar com interferencial para fortalecimento, então a gente vai usar o modo de 2000 Hz. Quanto maior a frequência, maior o recrutamento de fibras, maior vai ser a força muscular, né? E quanto menor a frequência, mais tempo de terapia, menor tempo de contração, então para treinar resistência. Então uma coisa é se a gente quer ganhar força, a outra se a gente quer ganhar resistência. E o tempo de treinamento vai depender do quanto a gente quer treinar, né, aquele grupo muscular. E em relação ao posicionamento dos eletrodos para fortalecimento, a gente vai pensar sempre que quanto mais fibras eu quero recrutar, maior vai ser a distância entre os eletrodos no sentido de atingir o músculo como um todo, né? Então, se eu tenho um músculo comprido, nas extremidades eu vou colocar os eletrodos para que ocorra então maior contração muscular e eu consiga atingir maior número de fibras. Mas é lógico que quanto maior a distância entre os eletrodos, mais vai ser a intensidade e maior a quantidade de frequência que eu vou precisar para recrutar mais fibras. Mas é nesse sentido que a gente tem que pensar. Então, como eu falei antes, o interferencial ele tem a frequência dele, a amplitude dele é modulada e a gente consegue alterar ela. Então a gente pode dizer o quanto eu quero de frequência para aplicar naquele paciente, naquele atleta, mas também posso escolher uma frequência de modulação, que ele vai ficar alternando durante a aplicação para não acomodar tanto a corrente e o estímulo continuar sendo intenso durante o tempo todo, que é um parâmetro que é diferente do que a gente tem, por exemplo, no FEAS ou no TNS. Então, a teoria da corrente interferencial é que os componentes de frequência, que são os de média frequência, eles estão sempre se alternando, por isso que causa menos desconforto, por isso que acomoda menos e a gente consegue ter uma resposta
de estímulo maior no tecido, tanto para analgesia como para contração muscular. E se a gente tem um gráfico onde a gente consegue comparar a intensidade da corrente em miliamperes em relação ao TNS e a corrente interferencial e a frequência de aplicação, a gente vai ver que a intensidade, que para atingir a mesma frequência nas duas correntes, o TNS precisa ter uma aplicação de miliamperes muito maior do que no interferencial. Isso significa que causa mais desconforto, ou o paciente vai sentir mais a corrente do TNS do que o interferencial, buscando a mesma resposta dos dois, então sendo o TNS mais desconfortável. E quando a gente fala de aplicação, né, de amplitude de aplicação e frequência de aplicação, com o interferencial eu vou ter uma resposta maior com uma frequência menor de estímulo. Isso significa que o paciente vai suportar mais e vai ter uma resposta maior de contração ou de analgesia.